Fala, empresário, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio da Roda Digital. A gente está aqui na sede do Grupo Dádiva, onde eu recebo sempre alguns empresários digitais, pessoas que estão começando, pessoas que estão no mercado há bastante tempo, e eu fico aqui fazendo uma mentoria gratuita, eu fico respondendo as perguntas das pessoas conforme eu conseguir, dependendo do que elas trouxerem. Eu tenho o maior prazer. Se você está aí do outro lado, gostaria de participar, fica descobrindo aí qual dia que a gente pergunta para minha equipe, qual dia que a gente grava aqui em Brasília. A nossa sede fica aqui em Brasília, vai ser um prazer te receber. Tá bom? Deus abençoe você que está aí do lado também. Espero que as coisas que a gente vai falar possam ajudar você. Gente, sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último bloco de hoje, os remanescentes, né? Essas pessoas vão cansando um pouquinho de mim, eu não canso de vocês não. Eu fico aqui até a hora que vocês tiverem pergunta por fazer, até me mandarem embora. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão, que a minha equipe leva o microfone. Se não tiver, eu simplesmente vou embora. Eu acho que eu nem ia fazer essa pergunta assim no ao vivo aqui, porque eu acho que ela é muito técnica dentro do conteúdo do Empresários Digitais. Você acha que é tranquilo? Assim, porque... se eu não souber responder... Não, você vai saber, mas é porque eu acho que... Pode perguntar. Eu não tenho... É o seguinte, cara, mesmo que eu quisesse, vocês que são alunos da minha mentoria, mesmo que eu quisesse, eu nunca conseguiria entregar todo o conteúdo do Empresários Digitais numa roda digital, não é real? Com certeza. Então tá tudo bem. Não, eu falo mais porque, assim, às vezes as pessoas vão ficar... não vai entender muita coisa, mas, assim, uma questão muito específica ali do time comercial, que tem as nomenclaturas, né? Se cria toda uma tribo e tudo. Então, ele é organizado em níveis e... Então, tem ali, mais ou menos ali no meio, tem o decurião, tem o centurião, enfim... Então, quando um vendedor ele ascende para decurião, ele vai receber outros vendedores embaixo dele e, naturalmente, daqui a pouco, um desses vendedores vai ascender também para decurião. Você estava falando, porque teve uma regravação, né, e tudo, e aí você estava falando que estava muito forte na sua ideia de tirar o bicomissionamento, que nesse caso acaba acontecendo, né? Ele é um decurião, aí um vendedor dele ascendeu para decurião e ele continua recebendo aquela comissão daquele decurião que está ali no mesmo patamar que ele, mas continua ligado a ele no sistema de bicomissionamento. Sem o bicomissionamento, ele meio que sairia debaixo daquele decurião, né? Ele se tornou decurião, igualou o nível, saiu daquela cadeia. Quando aquele decurião inicial, por ele ter formado um outro decurião, ele está perto de ascender para centurião. Quando ele ascende, o decurião que havia saído debaixo dele num sistema sem bicomissionamento retornaria para debaixo dele ou tipo assim, ele perdeu aquela pessoa? Como é que funciona? Desculpa, eu tô rindo porque eu vou ter que traduzir para as pessoas. Quando você falou que era muito técnica, eu não imaginei que fosse nesse nível de tecnicidade. Eu vou tentar traduzir o que você falou para poder as outras pessoas entenderem. Mas você entendeu? Eu entendi, mas eles não entenderam. Esse era o meu receio. É o seguinte, é que a gente ensina a estruturar o time comercial em níveis, né? Então, o cara entra como um vendedor normal, tal, e ele bate meta e ele sobe para o nível 2. E ele tem o direito a ter o próprio time de vendas, que são os caras que estão abaixo dele. Ele continua vendendo, então não é um multinível, assim, porque o cara não paga para participar, nem nada disso. Ele continua vendendo. Né? É uma ascensão de carreira. Mas é uma ascensão. Ele tem pessoas abaixo dele, e aí ele bate a meta dele, ele ascende de novo, são 4 níveis, assim. E no nosso time aqui de vendas, o nosso time chama Pretor. E aí é por isso que tem soldado, decurião, centurião, tribuno. É isso que ele está perguntando, né? São os 4 níveis de vendedores e tal. E aí, como o cara ganha comissão em cima da pessoa que está abaixo dele, né? Então, o cara que vende lá ganha 9%, por exemplo, 10% e tal, e ele ganha 2%, e o outro ganha 1%. Né? E o que ele está me perguntando é se ele capacitou um cara, que o cara também subiu de nível. No nosso caso aqui, a gente sempre pagou a comissão para os 2. E aí eu estava falando numa aula que eu estava pensando em acabar com isso. Eu não acabei, não. Eu vou dizer por quê. Porque eu achei que se eu fosse tirar essa comissão, por mais que ela fique, eu vou pagar 2 vezes, né? Pago 2 para um, 2 para o outro, mais 9 para o outro e tal, né? Por mais que eu fosse pagar mais, eu percebi que eu estava desestimulando o cara
a fazer com que o outro subisse na carreira dele. Porque ele falou, pô, mas se eu não ajudar o cara a subir, eu vou parar de ganhar quando eu sou embaixo dele e tal, né? Então não é justo, assim. Ia ficar mais complexo, acho que ia desestruturar um pouco o time e tal. Então, no final, a gente acabou mantendo mesmo o bicomissionamento. Isso gerava uma dificuldade grande para o financeiro, né? Quando tava com 500 vendedores ou mais. O maior problema, na verdade, é gerir essa comissão toda para 500, 800 pessoas e tal. Essa é a maior dificuldade. Mas agora o meu financeiro já superou essa dificuldade, porque eles criaram uma planilha mega boladona lá, que eles conseguem colocar as coisas, então eu meio desencanei. Deixa o cara resolver tal, e deixa o cara, tá tudo sob controle, o cara ganha a comissão dele lá tal. Para quem se assustou, os nossos times são desse tamanho mesmo. A gente tem times comerciais muito grandes, né? Tem um time que tem cerca de 1.000 pessoas, tem outro que deve ter aí umas... agora vai chegar a 500 e tal, mas eu tenho um time que tem 6. Tem um outro que tem 15. Aí como você vai estar no Market Secrets, você vai entender melhor. E não é só... Não é por causa disso, é porque eu levo algumas horas explicando. Tá? Mas eu que capto. Eu faço um lançamento para trazer esses caras. Mas eu explico como é que é depois. Mas funciona bem, funciona bem. O time de venda vende pra caramba. Muita gente, né? Como é que não vai vender muito, né? Mais alguma pergunta? Meu nome é Kirla e eu sou sócia com o Ademir Júnior e o Byron, nessa empresa que a gente tem, né, na área musical. E minha pergunta seria, dentro da escola de solistas, a gente tem alguns cursos de música. Atualmente a gente tem 4 cursos e... a proposta da escola é fazer aula de música com grandes nomes de relevância. Então, a gente tem os melhores em cada área. E na área de harmonia musical, a gente tem um curso com uma pessoa chamada Ian Guest, que é um húngaro que veio para o Brasil há muitos anos, só que ele faleceu ano passado. Então, minha pergunta seria como fazer lançamento ou continuar vendendo o curso de uma pessoa que já faleceu. Nossa, cara. Agora você me pegou. Ele é uma autoridade, né, nessa área de harmonia musical no Brasil. Uma das maiores autoridades, a maior autoridade, os grandes mestres que hoje falam sobre harmonia aprenderam com ele. E o curso que ele gravou com a gente, ele meio que fez para deixar o legado mesmo, né? Então a gente até já recebeu perguntas assim, pô, deixa a imagem dele em paz, mas assim, a forma de continuar o ensino dele, que era a maior paixão da vida inteira. Nossa, Keila, assim, é difícil, assim, essa pergunta é muito difícil, eu não tenho uma resposta tão clara para ela, porque se a gente for pensar bem friamente, filmes continuam sendo vendidos depois que o ator morre, livros continuam sendo vendidos, né? Depois que o escritor morre e tal. Por que não o curso, né? Só que aí, ao mesmo tempo, o cara tá ali ensinando o negócio e tal. Eu acho que talvez seja muito mais uma falta de adaptação nossa a essa situação, porque é algo muito novo e que eu acho que raríssimas pessoas viveram, né? É a primeira vez que eu escuto, inclusive, alguém falar sobre isso e tal. Sim, Sócrates, sim, todos, né? Jesus também. Então, no final, assim, é algo que teoricamente seria, claro, mas vocês vão ter haters, sim. Claro que vocês vão ter hater, não tem jeito. Eu acho que vocês vão ter mais agora do que daqui 1 ano ou 2, inclusive, porque se faz pouco tempo e tal, ainda tá fresca essa coisa da memória dele, tá vivo e tudo, né? Mas, e aí eu acho que nesse caso é muito mais a questão de copy, sabe? Eu acho que é muito mais uma questão de deixar claro que vocês estão ali perpetuando o legado dele, então tem um apresentador que está falando sobre aquilo, né? Eu acho que quando essa coisa, o elefante está ali, a gente já tem que falar logo sobre aquilo, sabe? Por exemplo, quando a gente vai... Vou dar um exemplo que é muito simples, não tem nada a ver com isso, mas assim, quando a gente vai lançar em espanhol, as primeiras coisas que a Tati fala no vídeo, não é a primeira, mas é das primeiras. Ela fala assim, você já percebeu que eu não sou hispanohablante nativa. Eu sou brasileira,
Eu estou aqui fazendo um esforço muito grande para poder falar o seu idioma, porque a minha missão supera a barreira do idioma. E eu peço que você faça um esforço do outro lado para poder compreender o que eu estou falando, né? Então, de alguma forma, já deixa claro, né? Ó, só que você está percebendo, né? Eu tenho um sotaque forte, tá? Aquela coisa, né? Eu acho que é muito mais uma questão de como vocês vão trabalhar a copy. De falar que vocês estão trabalhando o legado dele, que ele fez para deixar como legado, né? E que as pessoas, apesar de ele não estar mais aqui, o conhecimento dele tá, e as pessoas podem se beneficiar disso, sabe? Não acho que é deixar de vender, né? Acho que é muito mais que ninguém tá adaptado a isso, ninguém tá acostumado. Mas se você for ver todas as outras áreas, a gente tá acostumado, a gente continua vendo um monte de filme de gente que já faleceu. Posso fazer mais uma Claro. pergunta? Aí outro curso que a gente tem também, que é bem específico, que é de improvisação musical, que é com o Ademir Júnior, então ele é um curso totalmente virtual, é uma coisa bem difícil de ensinar, né? Que é improvisação, todo mundo pensa que improvisação é uma coisa natural, que você faz, então, mas é uma coisa muito específica na música, são poucas pessoas que têm uma habilidade alta para conseguir ensinar e capacitar pessoas nessa área da música. E o curso, ele é bem específico, a gente teve que gravar CD para ensinar como cada passo. E a gente está pensando em criar um high ticket desse produto, dessa área de improvisação musical. Então, o que poderia ter de diferencial para esse ticket diferente, assim, além do curso? Eu acho sim que se encaixa no high ticket, tem tudo a ver. O que é a diferença do high ticket? A diferença do high ticket é que você está meio dizendo para a pessoa, vem comigo, né? Eu vou te ajudar a chegar do outro lado, ao invés de eu vou te entregar e você vai chegar do outro lado com o que eu te entreguei. Né? Então, e aí isso se desenvolve de várias maneiras. Mentorias em grupo, mentorias individuais, né? Eu não sei se, por exemplo, improvisação se dá numa mentoria em grupo, como ou se tem que ser individual, meio 1 a 1. Se for individual, vocês só vão conseguir escalar se vocês conseguirem criar outras pessoas que estão abaixo dele para poder ensinar. Então tem um pouco um limite ali, né, do que é possível e tal, mas eu acho que sim, que se encaixa. A gente sempre só tem que lembrar disso. É por isso que eu falo tanto de grau de autonomia, porque às vezes, acho que talvez o jeito que eu fale, parece que a pessoa é meio lerda, né? Quando fala, a pessoa não tem grau de autonomia nenhum. Não é isso. A pessoa não quer fazer sozinha. Né? Eu sou o tipo de cara que se você quiser me vender um negócio VIP, eu compro. Porque aí eu vou pegar a fila menor, aí eu vou receber as coisas mais mastigadas, eu sou aquele cara que você chega num evento e fala, pô, mas não tem VIP e tal, eu já fico chateado com o negócio, né? Então existem pessoas que realmente querem essas coisas, né? E tá tudo bem. Então é uma proximidade, é um tirar dúvidas, é esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo do empresário digitais. Eu tenho lá as trilhas, a gente chama de trilhas. A gente tem as trilhas todas gravadas. Né? Teoricamente eu até podia vender como um curso. Tem as trilhas, já estão todas gravadas e tal. Então ela tem lá gravado o que o cara precisa fazer para internacionalizar, o que ele precisa fazer para montar o time comercial, para ter high ticket, para um monte de coisa. Tá? Mas a minha equipe ou eu entra semana sim, semana não, tirando dúvida das pessoas. Eu tenho um monte de material lá, que é o material da nossa empresa, tá? É a planilha tal, é o vídeo não sei o que, né? Tá ali pro cara poder usar. E eu tenho um consultor, que é um cara com quem você agenda, e aí você vai falar com ele, ó, eu tô fazendo a trilha do comercial. Aí ele vai falar, tá, você já tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, você tá com dificuldade no quê? Não. Então, quer dizer, eu tô ajudando o cara a atravessar aquilo que eu ofereci para ele lá no gravado. Né? Isso que vocês têm que pensar, qual é a experiência que aquele cara tem, sabe? Bruno, você pode compartilhar com a gente, assim, em dezembro de 2020, você tinha um formato no Empresário Digitais que era modelo de negócio, produtos e branding, gestão e equipe e internacionalização. E de repente você deu um salto, inclusive para entrar no Empresário Digitais na época, o evento chamava o Grande Salto, acho que era alguma coisa assim, não era? Era o Bootcamp, o Grande Salto. Bootcamp, o Grande Salto, exatamente. E aí, se você puder compartilhar, qual foi a tua visão
naquele momento ali, no final de 2020, início de 2021, primeiro ano de pandemia, para você chegar e estruturar o que está rodando hoje já, que já é uma realidade? Legal, boa pergunta, Rico. É porque quem não sabe, o Rico foi da primeira turma, né, do Empresários Digitais. Né? Foi da primeira, foi bem no comecinho. Foi a primeira da primeira lá atrás, assistiu esse bootcamp aí, que era um bootcamp boladão, com realidade virtual, que eu falava assim, esses aqui são os pilares, aí os pilares subiam assim. Era isso mesmo, o ambiente inteiro era virtual. Era eu num lugar gigante só verde, né? E eu tinha que fazer, aqui tá tal coisa, me leva pro mezanino, né? Os caras levavam, Jesus, nunca mais. Mas enfim, são as coisas que a gente faz pro nosso ego, né? Não precisa. É desnecessário. Mas o lance é o seguinte, eu acho que a maior vantagem do que a gente tem, eu, Tati, o Dádiva e tal, do que com relação a outras pessoas que fazem mentorias e tudo, e são amigos meus, são pessoas muito competentes, tá? Mas a maior vantagem que a gente tem é que, eu não ganho dinheiro ensinando a ganhar dinheiro. Não é assim, o cara ficou multimilionário ensinando o outro a ficar multimilionário, ensinando a ficar multimilionário. Né? É um ciclo assim, tal. E isso me incomoda demais, assim. Outra é que eu não ensino o que eu não faço. Então, eu costumo dizer que aquilo que a gente fala no Empresários Digitais, ou no nosso Mastermind, no Explorers e tal, é direto da trincheira. Eu até uso muito essa expressão, né? O que a gente traz direto da trincheira. E a gente vem construindo um ecossistema desde aquela época. Então, naquela época, eu não sei se você vai lembrar disso, mas quando eu falava de modelo de negócio, e eu entregava numa aula de 2 dias, né? Eu passava 2 dias falando de modelo de negócio com vocês. E eu já desenhava um modelo de negócio maior do que o que eu tinha. Eu não sei se você lembra disso, que eu falava assim, olha, o modelo de negócio, do jeito que eu enxergo, é uma escala geométrica quase infinita. E eu mostrava qual era o método que eu imaginava e aonde aquilo ia me levar. E o negócio é que foi levando. E aí, à medida em que foi levando, outras coisas foram surgindo para eu ensinar no Empresários Digitais. Porque eu pensei, cara, não faz mais sentido eu ensinar só aqueles 4 pilares que eu ensinava. Porque a gente cresceu para muitas outras coisas. Então, primeiro, validou a tese de que eu dizia, olha, essa escala é geométrica e infinita, validou a tese, porque ela vem crescendo cada vez mais, e eu fui aprendendo outras coisas. Então, por exemplo, naquela época eu não tinha time comercial. E você imagina, hoje eu tenho mais de 1000 pessoas no time comercial. Então, como é que eu não ensinaria as pessoas a terem os seus times comerciais, se é uma das coisas que foi mais game changer pra gente? Né? Não faz sentido. Né? Eu ensinava produtos e multiprodutos, tudo meio junto, mas a nossa empresa de produtos físicos cresceu para bater mais de 8 dígitos ano, com várias outras estratégias, várias outras coisas. Tá? Então, tinha que começar a explicar como é que a gente fez para poder crescer aquilo. Então, eram sementes, assim, sabe? Eclesiastes fala que a gente tem que plantar uma semente de manhã, uma semente à tarde, a gente não sabe, em solos diferentes, a gente não sabe qual delas vão germinar e tal. E foi um pouco que a gente fez, e as sementes germinaram, viraram um bosque lindo e abençoado por Deus. E aí eu vou ensinando. E eu tenho certeza que ano que vem, quando eu estiver ensinando no Empresários Digitais, vai ter outras coisas. Vai ter outras coisas para a gente poder ensinar. Então é um pouco isso, sabe? E eu não conto tudo o que eu enxergo. Porque eu tenho medo de, no meio do caminho, aquilo que eu enxerguei não funcionar. E a pessoa fazer aquilo só porque eu falei que ia fazer. E aí não funciona nem para mim nem para ela. Então tem coisas que, da minha visão de empresário, que elas são muito além do que eu faço hoje, que eu compartilho com a Tati. Não compartilho nem com as outras pessoas que trabalham pra gente, porque eu acho que eu vou pirar a cabeça deles, sabe? E eu vou esperando a hora certa de implementar. E vai chegar uma hora, o Empresários Digitais vai ser cada vez mais aquilo. Uma coisa que eu falava há 2 anos atrás, no nosso Mastermind, que ninguém sabia, e a gente falava no nosso Mastermind, é que a gente ia fundar um banco, né? E a gente levou esses 2 anos, vai ficar pronto agora, né? A gente já tinha uma série de coisas de fintech funcionando, mas o banco vai ficar pronto agora, tá? Mas isso aí eu já falava lá. Mas só para quem estava no meu Mastermind. Então as coisas vão aos pouquinhos, sabe? Maravilha. Eu não sou abençoado, eu não sou inteligente, esperto, não. Eu sou muito abençoado, Deus é muito bom comigo. Tá? Minha mãe costuma dizer que Deus não é meu pai, é meu vô. Tem coisa que só faz para mim. Eu sou muito abençoado. Muito bom, obrigado. Pergunta de time comercial, pode mandar?
Cara, você não vai conseguir perguntar mais complexo do que ele, que perguntou do bicomissionamento do decurião, formou outro decurião antes de virar centurião, e o que faz com os soldados que estão abaixo dele. Inclusive, eu queria agradecer, obrigado, porque me motivou a fazer a minha pergunta, que eu achei não vai ser mais complexo. Duas coisas. A primeira é o plano de carreira. Como é que isso é apresentado para o time? É alguma forma de é uma tabela? É um programa próprio? É uma forma de gamificação que é utilizada? O time comercial é gamificado desde o nome, né? Então, ele é criado para você ter uma tribo. Então, eu tenho os pretores, eu tenho o discovery, né? Eu tenho, por exemplo, eu acabei de criar um time novo para uma consultoria que a gente deu para uma outra pessoa, chama Invictus. E a gente vai... Então, ele é gamificado desde o início. E o cara tem que ir subindo mesmo. Aí o cara é soldado, vira decurião, vira centurião, tarará. Então, isso a gente já coloca nele desde a primeira aula do lançamento. Que a gente faz o lançamento, apresenta. Eu vou fazer uma aula segunda-feira. Estou recrutando. Quem quiser assistir, pode assistir. Tá? Vai lá e modela. Quem foi que modelou? Foi na semana retrasada. Tinha alguém aqui sentado que modelou o concorrente. Pode ir lá modelar, não tem problema. Eu vou fazer uma aula nessa. Eu mostro na aula. Falo, é o seguinte, você começa aqui, você chega a tal lugar, assim, assim, assado, papapá. Agora, a gente tem uma tabela que mostra essas coisas todas. E eu tenho também um PowerPoint, tal, lá onde está que o cara tem que ganhar 1 estrela por semana, ou 2 estrelas, tantas estrelas ele sobe, tal, tem um mínimo, tem strike também, né, igual o beisebol, né, strike 1, 2, 3, tal, puxa, cai fora, né, tem também. Então é um pouco mais difícil ser vendedor. E para eles fica visível isso? Isso fica visível e todo dia tem reunião com o comercial. Os líderes comerciais fazem reunião todo dia. E na quarta-feira, que é quando começa a semana comercial, vai de quarta até terça, meia-noite, quarta-feira eles dão parabéns para os caras que atingiram as coisas, isso aqui. Então tem esse ritual que mostra para todo mundo. Muito obrigado. E eu posso fazer mais uma perguntinha? Pode. Sobre estruturação de atendimento. O que é mais interessante? É usar o WhatsApp pessoal do vendedor, ele usar o WhatsApp dele, ele usar o WhatsApp de um número da empresa, porque é mais difícil quando é o número da pessoa, que ferramenta que usa para ela fazer com o WhatsApp dela e mesmo assim ela ter essa cara da empresa. É o que a gente padroniza, eles usam o próprio WhatsApp, tá? Porque eu até tentei usar uma ferramenta, tá, mas era 30 centavos por minuto de ligação de não sei o quê, para 1000 pessoas eu ia trabalhar para a ferramenta. Eu ia vender para a ferramenta, assim. Então não dava certo. Então eles usam os próprios WhatsApp e a gente padroniza as imagens. Né? Fulano, consultor, a imagenzinha do perfil, consultor, parará, aquilo está padronizado. E até teve uma pessoa no último Market Secrets que perguntou como é que eu fazia para poder acompanhar as ligações de 1000 pessoas, tal, não sei o que. Eu falei, bicho, larga de ser controlador, cara. Você quer olhar a ligação de 1000 pessoas, você não faz mais nada. Mas não existe uma fiscalização ali para ver se o pessoal tá falando bobagem, se tá... Cara, não tem como. Como é que eu vou fazer só se eu gravar todas as aulas, assistir as conversas e olhar todas as conversas? Não tem como, né? Então, isso daí eu tive que dar uma desencanada. Aquela coisa, o cara tem strike por comportamento, né? Se chegou na gente, a gente... Se chega uma reclamação, a pessoa sabe quem foi e a pessoa sabe quem foi. Todos eles têm link individual, como a gente sabe com o telefone de cada um, sabe as coisas todas. Então, acontece. Não vou dizer que não acontece, não. Acontece chegar uns malucos lá, faz uns negócios, você não acredita. E aí você tem que promover o cara para o mercado de trabalho. Perfeito. E treinamento vocês fazem toda semana, todo mês? Todo dia. Todo dia treinamento? É assim, todo dia tem reunião, 2 vezes por semana tem treinamento, tá? Ou treinamento de mentalidade, ou treinamento de técnica de venda. Né? Então, semanalmente tem um de mentalidade, mais assim, e o outro de técnica de venda. Eu sou o Yuri. Eu sei quem você é, você trouxe pamonha pra mim. Sim. Sou eternamente grato. Sim, vi numa das rodas digitais que estava no YouTube. Falei, cara, vou levar uma pamonha. Já tô indo mesmo, então. E tá vendo como eu até sei quem você é? Coisa boa, né? Cara, minha pergunta, falando dessa questão de ser controlador. Como fazer para
sair do operacional e conseguir gerenciar novos negócios sem que você se envolva tanto no operacional desse novo negócio a ponto dele te travar e não te deixar crescer mais. Eu acho que esse é o maior mistério da vida. Mas eu vou... assim, não é perfeito, tá, Yuri? Não é perfeito. Eu vou delegando aos poucos, né, as coisas. Então, volta e meia eu dou o exemplo do cara que produzia, trabalhava comigo fazendo os vídeos curtos de colocar no Insta e no YouTube. Porque eu acho que é um exemplo mais didático de ver como é que funciona. O Diego fazia os cortes e botava num grupo de WhatsApp e que tinha eu, o Diego e o cara. Logo quando ele começou. E ele sugeria 5 headlines. E eu não aceitava nenhuma das 5. Eu achava todas as 5 ruins e eu tinha que ir lá e sugerir uma nova headline para cada um dos vídeos. E aí, em cima dessa headline, ele desenvolvia os textos, né? Aí, com o passar do tempo, eu escolhia uma das 5. E com um pouco mais de tempo, eu falei, para de colocar aqui, sobe direto no Instagram, se eu achar alguma ruim, eu te aviso e tal, né? Isso ilustra um pouco o processo. Quando você vai delegar alguma coisa, a pessoa faz pior do que você. E te dá uma certa angústia, porque a pessoa faz pior do que você. E você fica, putz, cara, por que eu passei isso aqui? Dá muito menos trabalho se eu mesmo tivesse feito, né? Mas não é, cara. Você está treinando o cara para poder fazer, sabe? Isso é importante. Outra coisa é melhor você começar a delegar aquelas coisas que te tomam mais tempo e que são mais operacionais, tá? E às vezes é uma coisa que você não quer fazer também. Não quero mexer com tráfego, não quero mexer, mas assim, coisas que são mais operacionais e que tomam tempo. Porque eu costumo dizer que se eu tiver envolvido com o hoje da minha empresa, não tem ninguém pensando no amanhã dela. Tá? E isso para mim é muito relevante. Mas, cara, eu me envolvo no hoje todo dia. Não tem jeito. Porque aí você vai, delega, estrutura, cria processo, faz um monte de coisa, tudo lindo, maravilhoso, tal. De repente você descobre um BO, você vai olhar, tem um monte de coisa podre. Aí você tem que botar a mão, mexer, aí você perde o tempão com aquilo, tal, não sei o que, aí você se afasta de novo. Então é um movimento meio pendular, sabe? Vai, volta um pouquinho, vai mais longe, volta um pouquinho. Só que cada vez você vai mais longe. E você vai trazendo pessoas mais competentes para trabalhar com você. Agora, do tamanho que a minha empresa tá, é que a empresa está que eu tenho pessoas que são C-level. O que é um C-level? É um cara que é super capacitado, que ganha um mega salário e que eu posso ir lá e roubar o cara da Ambev, por exemplo. Né? Não vou roubar o cara, porque não é isso, né? Você entendeu, né? Mas assim, a gente vai abrir seleção e o cara desse vai aplicar. Um cara que estava numa empresa maior e tal, que estava numa outra startup, num outro negócio. Antes não dava, eu não tinha essa estrutura. E aí esse cara, ele ganha melhor, mas vai me dar dor de cabeça. Ele tem que vir mais capacitado, tá? No início não, no início quem editava meu vídeo no início? Eu. Depois quem começou a editar meu vídeo? Era uma estagiária de arquitetura lá de onde eu dava aula. Depois veio um editor de vídeo que era mais ou menos, tal, não sei o quê. Depois veio o Diego que edita hoje, que tem a empresa dele ali, que presta serviço pra gente, que edita pra um monte de gente e tal, e ele cuida da gente. Ei, que merchan que eu fiz ter hoje. Ó o jabá. Mas, assim, é que você vai conseguindo pagar mais, você vai cobrar mais, obviamente, e tal. É um processo, sabe? E você tem que delegar mesmo, porque senão você não vai crescer. A alternativa é não crescer, sabe? Então, se você for controlador demais e quiser fazer tudo e quiser perfeito, é só você. O que é mentira, porque você não vai fazer perfeito. Eu nem conheço o jeito que você faz, mas eu tenho certeza que não é perfeito. Tá? É que chega uma hora que a pessoa vai fazer melhor do que você. Aí você vai se surpreender. Então, é muito mais uma questão de você ir se acostumando a soltar as coisas durante o processo. Solta aos poucos e vai trazendo mais gente. Solta aos poucos e vai trazendo mais gente. Aí, uma coisa que acontece com quase toda empresa do digital é o seguinte: você tem ali umas 6 pessoas, tal, sua empresa está com um certo nível de faturamento, quando você tiver, sei lá, com 15, 20 pessoas, o faturamento deu uma dobrada também, essas 6 todas já saíram. Aí você fica, fiz alguma coisa errada, cara. Todo mundo foi embora, os caras trabalhavam para mim, saíram fora, o que aconteceu, tal. Aconteceu que a empresa cresceu mais rápido do que o cara dá conta de acompanhar. E aí o próprio cara pede para sair, o cara não se encaixou, tal. Antes ele vivia
mais tranquilidade, agora é muito acelerado, é de outra coisa, ele não se encaixa mais. Na hora que tiver ali com uns 40 tal, vai de novo, você vai olhar e falar, pô, não tem ninguém daqueles 20, sabe? Aí você pensa, não vai acabar nunca isso? Vai, mas parece que não vai. Mas uma hora você começa a diminuir o turnover, que é essa saída, as pessoas vão ficando mais tempo, aí tem gente que vai ficar com você 5 anos, 7 anos, tal, mais tempo, mas leva um tempinho, porque as nossas empresas crescem muito aceleradamente. E aí a cadeira fica maior do que a pessoa. Aí é difícil. Show. Obrigado. Pegando um gancho aqui sobre descentralização, eu queria entender um pouquinho, quando a gente estava falando, você falou antes que o óleo de águia, né, hoje tem algumas pessoas que são capacitadas e acompanham os alunos. E pegando esse gancho então de escala, eu queria entender a cada quantos alunos você acredita que eu preciso de um profissional para estar acompanhando, o que você usa, enfim, de métrica para direcionar, né? E durante quanto tempo normalmente essa galera fica acompanhando os alunos? Nossa, quisera eu ser organizadinho, igual você está imaginando aí. Mas não é não. É o seguinte, quando a gente não tinha esses educadores visuais, que a gente chama, a gente tinha 2, 3 pessoas que cuidavam da comunidade para milhares de pessoas, tá? E cuidava de boa, tal, não sei o quê, porque a gente tinha todo um processinho do que a gente colocava lá dentro. Imagens que estimulava tal coisa, tinha o game, né? O curso do Óleo de Águia é todo gamificado, né? Então a pessoa recebia em casa os tabuleiros, abria os envelopes, ia fazendo um monte de coisa. E então essa gamificação, ela nos deu autonomia. Dava para pouca gente cuidar de uma galera, tá? Só que aí depois a gente resolveu mudar o jeito de fazer as coisas. A gente resolveu treinar esses caras para eles virem trabalhar conosco e serem os nossos educadores visuais, né? E cada educador visual desse atende mais ou menos 100, 110 pessoas por mês, tá? Porque ele faz atendimento individual. Então, assim, um pouco respondendo a tua pergunta de quantificação, mas é que eles atendem individualmente. O cara consegue atender isso, às vezes 100, 110, 120 e tal, dependendo do educador visual, tá? Claro que a gente manda nota, né, NPS, manda um monte de coisa para poder saber se o atendimento foi bom ou não. Aquelas pessoas só têm NPS ruim não ficam porque estão atendendo mal e tal. Mas é mais ou menos por aí. E todos os alunos do curso têm direito a isso? Todos eles recebem. Se for Olhos de Águia, recebe 2 atendimentos no ano, então um logo no primeiro mês para ajudar a pessoa a botar em prática o método, as coisas todas, e depois mais ou menos um mês e meio depois, assim, tem outro atendimento. Se for a Academia das Águias, que é um ticket mais caro do que o Olhos de Águia, recebe atendimento todo mês. E aí, mas são todos os alunos. É o que eu falo, que competir com a gente é difícil. Porque é real, porque eu pensava assim, quando a gente não tinha isso, eu imaginava que para uma pessoa competir com a gente, ela não devia tentar competir na quantidade. Porque a gente já investe muito, traz muito aluno e tal. Eu pensava, é melhor o cara competir atendendo 1 a 1. Eu imaginava isso, se eu for virar meu concorrente e tal, eu atendo 1 a 1, vendo um high ticket e tal, atendo 1 a 1. Agora hoje, bicho, a gente tem quantidade, ainda atende 1 a 1. Aí lascou a vida do cara. Mas isso é depois de muitas turmas, né? Valeu. Bruno, uma pergunta Agora um pouco mais... uma coisa bem simples. Simples. 2 mais 2. Não, eu queria assim, entender um pouquinho como que você enxerga a questão da distribuição de conteúdo, porque eu vi que você, semanas atrás, falou que você, num lançamento, você foi colocar 80 mil, você colocou 40 de distribuição, tipo 50%, né, do valor que você tinha ali de guerra. E tem gente que fala outras coisas no mercado, enfim, eu queria entender o que você enxerga sobre isso. E se a distribuição de conteúdo para você ela é uma parte ali do ciclo que vem antes, ou se ela é uma coisa perene, assim, que dura o tempo inteiro. Boa pergunta. Quando eu falei no outro episódio sobre isso, eu estava explicando sobre começar a vender fora do Brasil. Sim. E aí exige mais investimento em distribuição, porque a pessoa não conhece a pessoa, não conhece o expert. Partindo do zero. Né? Então partiu do zero, por isso eu botei meio a meio, tá? Hoje não é assim, né? Eu vou fazer uma conta aqui. Deixa eu ver. Hoje mais ou menos aí uns 10% do que a gente coloca, né?
num mês é de distribuição de conteúdo. Eu fiz uma conta porque, na verdade, eu não tiro do dinheiro do lançamento, do ciclo. Ele é uma verba mensal. Todos os meses eu invisto fixo, né? X em distribuição de conteúdo da Tati e Y em distribuição de conteúdo meu. Então, tem lá, faz parte do orçamento normal da empresa. Não faz parte do ciclo. Eu nem calculo ele no ciclo na hora de ver ROI, nada disso. Ele tá aí todo dia. Entendi. Acho que é isso, né? E complementando aqui, e se você está num time assim que você quer escalar mais, isso, aí eu ponho mais. Aí a distribuição aumenta. Eu vou dar um número aqui para vocês. Eu invisto mais ou menos, porque às vezes eu falo, o número pode assustar porque a nossa empresa é grande, né? Mas eu invisto ali mais ou menos uns 100 mil reais por mês por idioma para Tati, para distribuição de conteúdo, tá? E a gente já chegou num ponto em que eu estou sentindo a necessidade de colocar mais. Porque você começa a escalar muito, fazer muito anúncio, o lead começa a ficar muito mais caro, e lead frio, que não converte tanto, tal. Então eu prefiro expandir essa base e depois fazer anúncio para trazer essa pessoa, né? Então é por aí. No meu caso, como é high ticket, eu não tenho essa necessidade de escalar o empresário digitais. A real é essa, sabe? Eu coloco 30 mil mês. E assim, como é que funciona assim a estratégia que você implementa? Porque, tipo assim, você foca muito em trazer, captar audiência, digamos assim, trazer pessoas para sua audiência, pessoas novas, ou você foca mais em aquecer mais aquela audiência, aumentar ali o aquecer a audiência, aí esse dinheiro já faz parte do lançamento. Então, entendi. Essa distribuição é para público frio. É para mais pessoas conhecerem a Tati. Aí só complementando também, você tem vídeos fixos que você só anuncia esses, ou tipo, é todo vídeo que entra lá da Tati, você já coloca na distribuição? Eu tenho 10 vídeos que são bem relevantes pra gente, e esses eu passo, porque eles matam objeção, eles falam de um monte de coisa, mas a gente pega vídeos novos, os vídeos estão mais bombando, tal, não são todos não, tá? Aqueles são mais relevantes, que a gente vê que tiveram maior alcance, essas coisas todas, aí eu deixo passar aquele período ali do engajamento orgânico, né? Aí depois esses aí eu escolho para poder impulsionar mais. Quando você fala de distribuição de conteúdo, você está dizendo de vídeos que estão rodando constantemente, sem chamar essa audiência para uma tomada de decisão nenhuma. Só para ele te ver na rede social, é só isso? Ou você está tentando trazer ele para um grupo, você está tentando colocar ele numa lista? Pergunta, Marcel. Isso é uma discussão que a gente tem dentro da empresa, né? Então, a gente divide em 4 níveis essa pessoa. Eu vou tentar explicar de jeito mais simples, assim, senão vai demorar bastante. Mas assim, a gente divide a pessoa em 4 níveis. O nível que não sabe nada de nada, nunca viu, tal. Esse nível eu chamo para o nível seguinte. Às vezes é para seguir, porque eu quero virar seguidor, é para o cara acompanhar, não é para baixar nada, não é para se cadastrar em nada, é para o cara virar seguidor. Esse é o primeiro nível. Aí o segundo nível é esse cara que virou seguidor para ele tomar uma ação que não necessariamente é o lançamento. Essa ação para esse cara é ele entrar num grupo de WhatsApp, ele baixar alguma coisa, ele fazer alguma... É uma ação que não... Aí depois eu chamo para o lançamento. Mas a distribuição de conteúdo é aquele nível 1. O resto ali eu uso de remarketing. Mas a gente faz esse caminho inteiro com o cara. Tá? E aí a gente agora está discutindo um pouco se a gente vai atrelar esse passo 2 já de cara. Então o cara já virou seguidor, passa em remarketing para ele começar a fazer a ação 2. Né? Complementando ainda, aí a sua captação é só em cima desse público? Não. Você capta frio também? Eu capto frio também. Senão eu não ia chegar na escala que eu quero. Mas eu já sei que o frio vai converter menos. Mas é para ter uma escala muito grande. E é por isso que eu tenho uma verba para passar determinados vídeos para quem entrou na lista. Que é para poder fazer o cara ficar um pouco mais quente. Mexer no nível de consciência dele. Bruno, Rafael,
Você falou uma coisa que eu fiquei muito interessado, que é na estratégia de patrocínio de eventos para tickets high ticket. Eu gostaria de entender a lógica que te levou a uma decisão dessa e como é que você executa essa estratégia. Que tipo de evento que é interessante? Você está interessado ali no tema do evento ou no perfil de pessoas que poderiam ter dinheiro para comprar um ticket high ticket? Basicamente é isso. Legal, boa pergunta, Rafael. Assim, tem que estar tudo muito atrelado à sua estratégia de branding, né? Porque às vezes até tem o público, mas é um negócio tão nada a ver, né? Que não faz sentido, né? Então eu acho assim, tem que ter o público sim, mas aquilo que está sendo passado tem que ser congruente com o que você está querendo ensinar e tal, e de preferência que te crie uma parceria com o dono do evento, para que seja uma coisa de mais médio e longo prazo e que você possa construir esse relacionamento. Aí vale a pena. Né? Então, no meu caso, por exemplo, a pessoa não consegue assistir um evento meu sem saber que eu sou muito cristão, né? Eu falo de Deus o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Então não dá pra... Não vai ter nem meia dúvida, sabe? Então, como é que eu vou chegar e patrocinar um evento que não tem nada a ver com isso, ou que vai contra as coisas que eu acredito? Eu já filtro logo, sabe? Então, são algumas coisas que estão associadas à sua marca, ao seu brand. O cara vai falar, nossa, não é possível, o Bruno tá patrocinando um negócio desse e tal. Né? Então não adianta só ter o público, tem que passar uma mensagem que seja coerente com a tua. Eu vou fazer só mais uma e a gente encerra, tá? Ou a gente encerra sem eu fazer mais uma, né? Tá ótimo, não, tudo bem. Então, bom, pessoal, vamos. Sei que vocês já estão um pouco cansados também, mas foi ótimo. Eu espero que tenha ajudado vocês e que os negócios de vocês sejam todos muito abençoados, que vocês todos possam crescer, que possam abençoar outras pessoas, porque crescer por crescer não adianta nada, ganhar dinheiro por ganhar dinheiro também não adianta nada, né? A gente só é abençoado se a gente transborda e a gente abençoa a vida das outras pessoas, né? Então, de alguma forma, eu espero ter transbordado na de vocês, ter ajudado vocês, espero vê-los também em outras rodas digitais, no Market Secrets, de todas as maneiras possíveis, e que vocês possam transbordar também na vida dos demais, tá? Um abração, fiquem com Deus, viu?